Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu me chamo Vitor e estamos de volta aqui no meu escritório como de costume e vamos falar sobre diversas polêmicas. Vamos falar sobre o anúncio do Sibum, Kai Greene gerando polêmica, o resultado do Itália Pro com Hunter Labrada, Bruno Santos, Andrea Prestes e também uma comparação entre Hunter e Rafael Brandão. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre o famigerado anúncio do Sibum, que acontece hoje, dia 9 de setembro, e existem diversas especulações do que poderia ser. As principais estão sendo alguma ação de marketing, né, por toda a estrutura que tem sido feita ali, por todo o investimento, digamos assim, que foi feito ali no vídeo. E o segundo é sobre uma possível aposentadoria. Existem sim outras teorias, mas ficam bem menores em comparações com essas duas principais teorias. Inclusive foi isso que eu falei no meu post quando eu falei sobre esse anúncio do Sibum. E eu dei minha opinião dizendo que acredito que devem ser essas duas alternativas. E para confirmar a minha opinião sobre isso, eu trouxe aqui o Tamer falando sobre o que ele acha que vai ser esse anúncio. Se eu pudesse... Você não sabe, não? Não sei realmente. Se eu pudesse fazer uma tentativa, é que ele vai falar que esse vai ser o último Olímpia dele. Dance vai ser That's my last dance. Nossa, ia ser... Ele anunciar isso. Então essa é a opinião do Tamer, ele que é o maior organizador de shows de fisiculturismo do mundo, organizador de Mr. Olímpia, então entende bem a indústria e o mercado, consegue ter uma visão muito mais ampla do que a maioria de nós, e eu entendo que essa é a principal teoria muito por conta de coisas que o próprio Sibum já falou em outras oportunidades. Ele já falou que pretendia parar de competir por volta dos seus 30 anos, agora ele tá com 29, falou que queria aproveitar ser pai, né? Então acabou de ser pai. Então são diversas coisas, já falou que o Sibum, depois que ele se aposentar, vai ser apenas um capítulo da sua história. Por esses motivos, muitas pessoas têm cogitado que essa vai ser a principal, essa é a principal teoria. E sobre uma ação de marketing, cara, eu acho que existem muitas possibilidades, inclusive no meu ranking, essa tá em primeiro, né? Ali, se eu tivesse que ranquear o que eu acredito que vai ser mais, eu acredito que seja uma ação de marketing. Mas, imaginando, até o próprio Tamer fala nesse corte, que lá nos Estados Unidos eles não usam tanto desse tipo de marketing como aqui no Brasil. Então pode ser que realmente seja algo pessoal ou algo, se for algo sobre business, deve ser algo mais direto, que é uma coisa que a Raw vai fazer, algo nesse sentido. Mas eu gostaria da opinião de vocês, do que vocês acham, comentem aí qual vai ser, na opinião de vocês, o anúncio do Sibum. Vamos falar agora sobre Kai Greene, que gerou muita polêmica com esse guest posing que ele fez em Dubai. E só contextualizando para vocês, ele fez essa apresentação, ou seja, ele não estava competindo, era só uma apresentação, só para entreter a competição. Ele foi convidado para o Binus Classic, uma competição organizada pela Academia Binus, que é lá em Dubai, uma academia muito grande, muito rica, e ele foi convidado para fazer esse guest posing. Ele que é conhecido pelas suas apresentações, por fazer diversos guest posings como esse, e algumas pessoas, muitas pessoas gostaram, outras pessoas causou um certo estranhamento, e de fato não é comum ver um cara desse tamanho todo pintado como uma zebra se apresentando dessa forma. Eu vi que existe ali uma referência por trás, mas eu entendi aqueles que não gostaram pelo principal crítica de que o bodybuilding é sobre mostrar o físico, e quando você se pinta dessa forma, meio que você esconde o físico e perde todo o propósito do esporte e se torna algo mais artístico e teatral do que de fato o fisiculturismo, né? Mas isso é algo que o Kai faz há muito tempo. Esse tipo de guest posing sempre aconteceu. Eu vi algumas pessoas ali revoltadas de: poxa, mas tá desvirtuando o esporte, olha onde tá indo. E cara, o Kai sempre fez isso, o Kai sempre fez apresentações como essas, antes mesmo da maioria de quem tá comentando
saber o que é o esporte, né? Então o guest posing sempre aconteceu, apresentações como essa o Kai faz há muito tempo, mas sobre esse olhar de fazer uma apresentação que você esconde o físico, realmente foi algo que não me agradou. E eu, particularmente, nessa apresentação, eu não gostei tanto por isso, por realmente a gente não tá vendo o físico. E eu vi bastante comentários a respeito do pano que ele tá usando, né? Que se parece muito com uma cortina, né? Então, geraram muitos memes, né? Geraram muitos comentários desse tipo. E eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham? Eu, particularmente, de todos os outros guest posing que eu vi do Kai, esse não me agradou tanto, muito por conta de não estar vendo o físico dele. Eu vi algumas teorias, né, opiniões de que talvez ele escondeu o shape de forma proposital, né? De repente ele não achou que o físico tá tão bem quanto ele já esteve. Não que tá ruim, né, gente? Claro que não. É um cara aí que, se eu não me engano, já tá nos seus 50 anos e tá num volume absurdo, né? Mas eu vi e faz sentido. Se ele, de repente, ele não tava tão satisfeito com o físico, pintar seria uma ótima opção, né? Por que não? Então, ouvir falar sobre isso, acho que faria um sentido. Acho que eu não conheço a fundo o Kai Greene, né? Mas pelo que eu vi das apresentações, acho que realmente ele só foi por algo mais artístico, talvez, e não deu tão certo, pelo menos na minha opinião, eu não gostei tanto. Mas é um cara que, de fato, é ousado, né? Digamos assim, né? No mínimo. Mas o que vocês acharam aí dessa apresentação? Vamos falar sobre Hunter Labrada, que venceu na Itália. Ficou à frente do Andrea Presti, que era italiano, competiu na Itália. Então, venceu o favoritismo italiano. E ficou à frente também do Bruno Santos, que ficou com uma excelente terceira colocação. Sobre o resultado da competição na Itália, eu vou explanar aqui um pouquinho, só para vocês, de repente, alguém que tenha dúvida. Eu vi algumas pessoas questionando o resultado, né? Que o André estava melhor, mais seco, de fato. Só que o que acontece a minha percepção foi que o Hunter, ele estava um pouquinho maior. E não... Algumas poses a gente vai ver que eles estavam bem parelhos, né? Só que o que acontece? Eu acho que como as pernas do Hunter estavam maior, dá uma impressão dele estar maior, né? Ele estava mais preenchido, né? A parte inferior dele estava mais preenchida do que os seus rivais. Então eu acredito que isso deu a ele uma vantagem. Ele não estava tão condicionado quanto o André. Então eu vi que algumas pessoas... preferiram o físico do André, só que ele tava com pernas bem menores, né? Até em comparação ao Bruno Santos, que tava tão grande quanto os outros atletas, só que ficou nessa situação. O Hunter vencendo porque era o cara mais preenchido, não era o mais seco, só que o André era o mais seco, e aí ficou em segundo, e aí ficou o Bruno Santos em terceiro. Eu acho que daria para discutir, de repente, do André vencendo o Hunter, só que essa foi a percepção da arbitragem, eu não estava lá, então às vezes até é complicado a gente querer opinar nesse sentido, porque aqui dá para ver uma coisa... lá pessoalmente deve ser outra situação. Então é isso também, falando um pouco sobre o resultado do Itália. O que vocês acharam aí, concordaram? Falando sobre o Hunter, porque ele tem sido muito cotado para ficar em top 6 do Mr. Olympia, top 7, e enquanto em algumas outras previsões, principalmente na gringa, isso acontece, o Rafael Brandão tem sido colocado de lado. Eu já vi até previsões dele fora do top 10. E a pergunta que eu vos faço: será que o Hunter é melhor do que o Rafael Brandão? A ponto de ser cotado para um top 6 de Mr. Olympia, enquanto o Rafa, em algumas previsões, fica fora do top 10? Eu acho que não. Vou trazer aqui para vocês essa comparação que o Brasil Bodybuilding News fez do Rafa e do Hunter Labrada. E essa foi a melhor versão do Hunter, né? O que né, não significa tanto. Mas aqui eu não sou hater do cara. Ele é filho de uma lenda, filho do Lila Brada. Ele é um cara que trabalha muito duro. A gente tem que respeitar. Mas é aquilo. A sua paternidade, né? De quem você é filho não sobe no palco.
que é o trabalho que você fez, não sobe no palco. O que sobe é só o físico. E o que a gente vê? O Hunter, ele é aparentemente maior que o Rafael Brandão. Isso é fato, sabe? Eu acho que a gente consegue ver ali alguns aspectos do físico que o volume, de repente, não é tão diferente. Por exemplo, os braços, né, que parecem com volumes similares. As pernas, apesar da diferença do formato, não é uma grande diferença, mas o que é uma diferença absurda é a qualidade muscular que o Rafael Brandão apresenta, né? É só ver essas pernas, cara. O Hunter, de repente, se a gente passar uma fita ali, pode estar, assim, até um pouquinho maior que a do Rafa. Só que, cara, você vai falar que as pernas do Rafa podem ser, mesmo sendo menores que do Brandão, não são melhores? Vamos se dizer que no aspecto de volume, o Hunter pode até vencer o Rafael Brandão, mas em questão de simetria, em questão de proporções, ele toma uma surra muito feia, na minha opinião. Partindo aqui, ó, para outras poses, é que aqui é óbvio, tá, gente? Os ângulos são bem diferentes, as luzes são completamente diferentes, né? Aqui é só para ter uma noção, tá, gente? É só uma resenha. Que, cara, o Hunter, ele é um cara muito bruto, tem muito volume, mas a diferença dos quadríceps, como o Rafael Brandão corta muito mais. E aqui não é uma diferença apenas de condicionamento, tá, gente? É uma característica física mesmo. As separações musculares do Rafael Brandão são mais evidentes, né? E isso aqui não tem muito que o Hunter possa fazer. Eu vejo o físico do Hunter muito massivo, muito agressivo, mas o do Rafa muito mais bonito, né? Aqui eu acho que o Rafa perde na questão das dorsais. Em questão de proporções, questão de estética, o Rafa, ele fica melhor em tudo, sabe? Aqui o formato, as estriações do Rafa eu acho que são mais evidentes, então eu não vejo o Hunter Labrada de forma alguma ficando à frente do Rafael Brandão, mas eu gostaria da opinião de vocês. É só pensar, se o Rafa tivesse nessa competição, será que ele venceria o Hunter? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, não existem pouquíssimos atletas hoje no mundo melhores do que o Rafael, né? Principalmente questão de formato muscular. Sabe que o Rafa tem quadríceps muito arredondados. A gente sabe que o Rafa, ele tem separações muito profundas e as suas proporções são impecáveis, principalmente para a categoria Open. Mas essa é a minha opinião, que não vale de nada, né? E aí você pode nos comentários também deixar a sua opinião, que não vale de nada. Mas a gente tá aqui pela resenha, né? E essas foram as notícias que eu trouxe aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações, porque isso me ajuda muito, e deixe um comentário, que isso ajuda muito o algoritmo a entregar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o meu canal, e assim eu continuo trabalhando e fazendo mais vídeo para vocês. E é isso, vejo vocês numa próxima e até mais, valeu!